Estamos lendo a Escritura e vamos hoje começar o Santo Evangelho segundo São Marcos. A Bíblia que eu uso para consultar a Escritura é a edição revista e corrigida na grafia simplificada, João Ferreira de Almeida, Antigo e Novo Testamento, Bíblia Sagrada contendo o Novo Testamento. É aqui que é o recurso que eu tenho para consultar a Escritura. João Batista, vamos lá. É a epígrafe, que é Bíblia. Agora vamos começar com a Escritura. Por que eu falo assim, meu amado? Porque Bíblia é uma coisa, Escritura é outra. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, do seu interior, fluirão rios de água viva. Não foi assim que ele disse. Ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Todos os apóstolos falam na Escritura. Nenhum apóstolo fala na Bíblia. Mas, incrivelmente ao contrário, todos os religiosos falam na Bíblia. E poucos são os que não falam na Bíblia, mas falam na Escritura. E eu pergunto, por que 99,9% fala na Bíblia e não na Escritura? Nas pessoas que estão aí hoje em dia. E os apóstolos que viveram naquela época, também os homens que escreveram o Velho Testamento, eles falam na Escritura e não na Bíblia. Se nós temos que imitar Paulo, que imitou Jesus, e Paulo e Jesus falavam Escritura, por que nós falamos Bíblia? Porque estamos condicionados a achar que esse livro é a Escritura. Mas esse livro não é a Escritura porque ele é muito novo, e a Escritura é bem velha, bem antiga. Então, quando pegaram a Escritura e colocaram nesse livro, procuraram tirar a honra da Escritura e dar honra ao livro. E é por isso que a maioria das pessoas são bibliólatras. Das pessoas que creem no que está escrito aqui no livro, são bibliólatras e adoram esse livro como se ele fosse o próprio Deus. E a palavra diz para nós não adorarmos nenhum objeto, adoração somente a Deus. Mas as pessoas, elas cismam em adorar o livro Bíblia. Nós não aconselhamos que se adore a Bíblia. Devemos adorar somente a Deus. Além do mais, a Bíblia é um objeto feito pelos homens de Roma, na época que Roma dominou o mundo. E a pergunta crucial é: você continua seguindo Roma? O que os homens de Roma falam, você tem como verdade? Você aceita como se fosse alguma verdade de Deus? Se não, eu pergunto, por que então acreditar da forma que eles colocaram no livro? Para você ter uma ideia, nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos. E aqui na Bíblia, o Evangelho de Marcos está no Novo Testamento. Não sei se dá para a câmera pegar aqui. Novo Testamento, está aqui, ó. Só que o Evangelho de Marcos, ele evidentemente não começa no Novo Testamento, ele começa no Velho. Só vai chegar ao Novo Testamento no momento em que Jesus morre, em que Jesus, Yehoshua HaMashiach, diz: está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali separa, ali fica o Velho Testamento para um lado, o Novo Testamento para o outro. E na Escritura é claro que é assim, mas na Bíblia, manipulada, montada a bel prazer dos homens de Roma, o Novo Testamento começa antes mesmo de Jesus nascer. Isso é incrível. Quando a gente para com a visão descontaminada, que a gente está olhando por fora da Matrix, e a gente fica bobo de ver como é que a gente não enxergava. O livro de Marcos começa em João Batista, muito antes de Jesus nascer, porque Jesus nasceu depois de João Batista. E já é Novo Testamento. Como é que pode ser Novo Testamento se Jesus não morreu ainda para selar o pacto da graça? Mas com a mente contaminada, a gente acha que é Novo Testamento e lê aqui como se estivesse lendo o Novo Testamento. E aí, a indução ao erro é quase que total e é muito perniciosa. Porque se o princípio sai errado, o resto tudo sai errado, porque a mente está ligada no erro. Então, quando se joga uma sujeirinha na fonte d'água, lá em cima na nascente, a tendência é a água ficar contaminada aqui embaixo, porque a nascente dela foi contaminada. Quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, da forma que está no livro Bíblia, feito pelos homens de Roma,
Nós já entendemos, induzidos ao erro, de que estamos lendo o Novo Testamento, quando na verdade não estamos lendo o Novo Testamento, porque o testamento só acontece com a morte do testador. Foi Paulo quem disse isso. E isso explica que o Novo Testamento começa, a aliança da graça, ela começa quando Jesus morre. E por eu, irmão Rubens, estar aqui falando essas verdades e repetindo a cada dia essas verdades, os líderes religiosos que não querem perder o templo porque é a sua ferramenta extrativista de dinheiro, eles ficam me acusando de herege. Eu não cometi nenhuma heresia contra o Senhor. Eu nunca blasfemei contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Eu nunca falei nada contra o Senhor. Então, eu não posso ser herege. Quando eu falo contra o livro, algo que não é a favor do livro, você pode dizer até contra o livro, eu estou falando contra um objeto montado pelos homens de Roma. Eu jamais falei contra a Escritura. Eu tenho mais de 400, talvez 400 vídeos aí no YouTube, eu não sei quantos. Ou mais de 400. Mas se você procurar, você vai ver que o irmão Rubens nunca falou contra a Escritura. Você vai ver que o irmão Rubens nunca falou contra Deus. Você vai ver que o irmão Rubens nunca falou contra o Espírito Santo. Mas as práticas paganizadas que vieram da Igreja Mãe, de onde a filha surgiu, o protestantismo saiu da católica, não tem como negar isso. As pessoas podem achar que isso é ruim, que isso é terrível, que isso é isso ou aquilo, mas negar isso ninguém pode negar. O protestantismo saiu da Igreja Católica. E nós sabemos que a Grande Babilônia tem as suas filhas. E assim por dizer, sem dúvida, a denominação protestante é filha da Igreja Católica de Roma. Se saiu da mãe, só pode ser a filha. Não tem outra explicação. Então, meu amado, bem entendido que nós vamos ler agora o Velho Testamento, o início de Marcos, até o momento que Jesus morre e o véu do templo se rasga. Então, tendo entendido isso, nós vamos começar a leitura. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas espera aí, João Batista é anjo? Ele é um ser espiritual? Ele é um ser físico ou um ser espiritual? João Batista, ou João o Batista, na verdade, era um ser físico. Ele viveu entre nós. E a palavra anjo significa mensageiro. Então João Batista era um mensageiro. Poderíamos ler aqui assim, porque também estaria certo. Eis que eu envio meu mensageiro ante a tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que, como pomba, descia sobre ele. O Espírito era uma pomba? Muita gente acredita que sim, mas a palavra não nos diz que era uma pomba. Nós lemos muito bem na Escritura que o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. Como uma pomba, não era uma pomba, era como uma pomba. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos
os serviam.